O trabalho da imprensa ao redor do mundo está cada vez mais difícil. Um levantamento do Repórteres Sem Fronteiras mostra que a liberdade de imprensa atingiu o nível mais baixo em 25 anos. E aqui no Brasil, ainda bem, avançou algumas casas e ultrapassou os Estados Unidos pela primeira vez na história. Essa é a análise do nosso Américo Martins hoje. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Hora H. A ONG internacional Repórteres Sem Fronteira divulgou nesta quinta-feira um índice alarmante sobre o estado da democracia no mundo. Essa ONG é dedicada a defender repórteres, tentar protegê-los, por exemplo, nas linhas de frente de todos os conflitos internacionais e também e especialmente em defender a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que andam sempre lado a lado com a democracia. E o que os Repórteres Sem Fronteira identificaram? Que nunca, desde que eles começaram a fazer esse estudo, a situação da liberdade de imprensa no mundo foi tão difícil. Eles estudaram 180 países e chegaram à conclusão que pela primeira vez desde o início desse século, mais da metade dos países tem uma situação muito difícil ou muito grave em relação à liberdade de imprensa. Esse estudo mostra que muitos países estão piorando na liberdade de imprensa. Um exemplo são os Estados Unidos da América. Segundo os Repórteres Sem Fronteira, os Estados Unidos caíram várias posições desde o ano passado por conta das críticas do presidente contra a imprensa, das ameaças contra jornalistas, das ameaças dos órgãos reguladores contra muitas empresas de mídia nos Estados Unidos e também, especialmente, por muitas ações judiciais, muitas delas sem nenhum lastro jurídico de fato, contra empresas de mídia. O Brasil teve boas notícias, subiu alguns lugares e hoje está na 52ª posição. Está, portanto, 8 posições à frente do próprio Estados Unidos da América. Pela primeira vez, o Brasil é considerado um país com maior liberdade de imprensa do que os Estados Unidos. Isso por conta, claro, de menos interferência do governo com relação à mídia. Agora, por que eu insisto tanto, Thaís, nessa vinculação entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão e democracia? Porque a democracia só é possível com a liberdade de imprensa, com os jornalistas podendo fazer o seu trabalho de questionar as autoridades, de revelar a verdade, de mostrar problemas nos seus próprios países. E não é por acaso que os melhores países em termos de liberdade de imprensa são todos democracias muito consolidadas. Os 5 primeiros países são todos europeus. Noruega, com a melhor liberdade de imprensa do mundo, Holanda, Estônia, Dinamarca e Suécia. E para comprovar que a liberdade de imprensa anda junto com democracia, quais são os piores países com relação a suprimir o direito da imprensa a informar? São, claro, as piores ditaduras do mundo. Quais são os 5 piores países? Eritreia, Coreia do Norte, uma das piores ditaduras do mundo. China, onde nós temos neste momento 113 jornalistas presos pela ditadura de Pequim. Irã e Arábia Saudita. Na América Latina, muitos países estão andando para trás. O pior deles é a Nicarágua, muito baixo no índice, e também Cuba. 2 ditaduras latino-americanas.